Final da Libertadores pode mudar de lugar. Um mês antes da final, Lima está em estado de emergência. A gente vai trazer para vocês aqui o que a Conmebol, qual a posição da Conmebol nessa situação. Tem também a estratégia do Palmeiras para segurar Vitor Roque e Flaco Lopes, a dupla do momento, que vão receber muitas propostas no fim do ano. Tem também LDU e Palmeiras, onde você pode assistir os horários, as prováveis escalações, tudo direitinho aqui para você sobre esse jogão de ida da semifinal da Libertadores. E também tem aí comentarista sugerindo alteração no critério de desempate do Campeonato Brasileiro. A gente vai explicar para você também, mas agora que o Flamengo empatou em número de pontos com o Palmeiras, eles querem mudar as regras aqui do Campeonato Brasileiro. A gente vai discutir tudo isso aqui junto. Fechado, meus amigos? Vamos junto. Eu sou Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Erlan Dias. Todo santo dia a gente discute aqui Palmeiras, futebol, tudo com muito entretenimento, né? Tudo de maneira muito leve, que é assim que o futebol tem que ser. Você que já nos conhece, eu sempre peço para você deixar aquele like que ajuda demais o nosso trabalho, faz o nosso canal crescer e você recebe os vídeos em primeira mão. Você que ainda não nos conhece, cara, fica até o final do vídeo. Aí sim, se você curtir, você deixa o seu like e se inscreve. Fechado, meus amigos? Vamos lá falar de Campeonato Brasileiro, né? Primeiro de tudo aqui, o Galvão Bueno, ele passou ali pela roda de comentaristas dizendo que agora, né, discutindo uma possível alteração no critério de desempate, porque agora nós temos Palmeiras e Flamengo, os dois empatados em pontos. E o critério de desempate hoje desses dois times é o número de vitórias. É mais Só correto. que o Felipe Luiz, ele foi chorar na entrevista, né, falando assim, eu espero que logo se altere essa questão de desempate, que tem que ser em confrontos diretos, né? Quem venceu os confrontos diretos, no caso do desempate, tem que ficar em primeiro, e não é o número de vitórias. Então vamos aqui, ó, o Galvão sugerindo, né, depois do choro do Felipe Luiz, isso virou pauta nacional. Ó, vamos ver. Correto. Número de vitórias ou saldo de gols? Eu gostava muito de saldo de gols. Saldo de gols. Ricardo Rocha. Eu gosto do saldo de gols. Saldo de gols. Paulo Roberto Falcão. O time que mais ganhou merece o campeonato. Número de vitórias. Bodão. Confronto direto. Hã? Confronto direto. Quem dos dois no confronto Agora direto? você botou. Agora você estava ouvindo o Felipe Luiz, não? Confronto direto. Em vários campeonatos é assim. Bruxa. Vitórias. Número de vitórias. Então, número de vitórias, 2. Pontos, 2. Confronto direto. Então, Bodão, você foi o único a dizer confronto direto. Por que você acha que deva ser? Porque eu acho a regra mais lógica no confronto entre os dois. Eu ganhei 2 vezes de você. O Flamengo ganhou 2 vezes o Flamengo. Acho que isso define mais, que é o choque de um contra o outro. Não depende dos outros times, nada. É o confronto dos dois. Na verdade, 38 jogos, tá certo? Você é o que decide não só com o confronto direto, decide dentro da competição. Eu acho que o confronto direto, ele, para mim, deixa de existir. Porque eu posso perder o campeonato jogando quando o último colocado. Não acho legal porque é o seguinte, o campeonato brasileiro, para mim, tá certo? É o campeonato mais difícil do mundo. É o mais São espetacular 12 que tem. grandes clubes com mais 8 clubes centenários que jogar na cadeia é muito difícil. Então, eu acho que esse confronto direto que está do Flamengo e Palmeiras agora, tá certo? Calhou dos 2 grandes clubes e polarizou muito Palmeiras e Flamengo. Não teve quem vai disputar com o Palmeiras e Flamengo hoje. Mas se você pegar Botafogo, Vasco, Fluminense, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Santos, aí você vai ver que o negócio fica meio mais complicado. Só que dali para frente, Flamengo e Palmeiras dispararam por causa da parte administrativa, pela competência dos seus gestores que levaram o time aqui para cima e os outros ficaram abaixo. Então isso fez Cruzeiro e Mirassol estão terceiro e quarto ali. O Mirassol. Depois é que vem a encrenca Depois é mesmo. que vem aquele. Então você vê só como é que é muito. O Flamengo estão muito diferentes disso aí. Mas vale lembrar que esse critério vai lá pra baixo. Vai ter time que vai ser rebaixado empatando com isso pontos aí. com aquele que tá acima. Então, Gente, vou fazer maiores comentários. Mauro, Bom, me diz aí, qual que é a sua opinião, cara? O que você acha a respeito? Existia discussão em 2025, que eu acho bizarro, né? Depois de anos, nunca foi falado sobre isso, né? A gente já está acostumado com isso há muito tempo. E aí, né, curiosamente, bem quando o Felipe Luiz levanta essa bola, começa esse debate aí. Aí eu não tenho dúvida se mudarem. Vai que ano que vem eles mudam. Aí daqui 5 anos, inverte. Os dois estão com o mesmo número de pontos, só que daí o Palmeiras tem o saldo de gols maior e o Flamengo tem o número de vitórias. Eles vão dar um jeito de voltar, porque assim, cada ano é um, né? Hoje, esse ano calhou aí
do Palmeiras ter o número de vitórias por competência, o saldo de gols do Flamengo é absurdo, mas, mano, isso pode mudar em 2 rodadas. Aí será que o Felipe Luiz vai discordar, né? Em 2, 3 rodadas, a gente, sei lá, o Palmeiras perde, o Flamengo passa, aí o Palmeiras alcança de novo, aí o Flamengo passou o número de vitórias ou igualou e tem o saldo de gols maior. Aí será que ele vai pedir para mudar? Então é muito conveniente, né? Quando você tá sendo prejudicado, você quer mudar a parada, e o que todo mundo falou, né? Porque realmente ficou muito nítido a hipocrisia dos caras, que a gente tava falando, citando os campeonatos europeus sobre cota de TV, falando do campeonato europeu, de como eles fazem a divisão, e daí os caras não querem saber, né? Quando é para fazer a parada igualitária, ninguém quer saber. Aí na hora que quer se beneficiar. Mas o que eu achei legal ali na roda é que o Falcão e o Lucha falaram que o número de vitórias é mais justo, e aí, mano, pra mim, da roda ali, são os dois mais pica do futebol, né? Sim. Que tem mais história. Então, já, pelo menos, eu sinto que eu tô do lado certo, dos caras que tem mais história do esporte em questão que tá sendo discutido. Exato. Isso aí só se tornou pauta porque o Felipe Luiz foi para entrevista, né? Foi para entrevista comentar isso aqui. Vale lembrar, nas principais ligas do mundo, na Premier League é saldo de gols, gols pro e confronto direto. Na La Liga, confronto direto, saldo de gols e gols pro. Então é por isso que ele está falando, né, dessa questão, porque ele jogou La Liga, então ele quer ali o que favoreça o contexto dele. Na Bundesliga, saldo de gols, gols pro e confronto direto. Na Argentina, saldo de gols, gols pro e confronto direto. No Brasileirão, é número de vitórias, saldo de gols e... Brasileirão é número de vitórias, saldo de gols e gols pro. Então, qual que nós temos aqui? A gente tem muito essa visão, né, de que se é usado na Europa, né, a gente tem que aderir. Muitas vezes ser usado na Europa não significa necessariamente o que é o correto. Mas aqui, sem clubismo nenhum, eu quero saber do pessoal, o que vocês acham disso? Para mim, na minha opinião, se tratando de liga, nós estamos falando de uma liga, nós estamos falando de um mata-mata, né? Acho que o mais justo aqui seria quem conseguisse vencer mais, quem consegue vencer mais. O saldo de gols também acho interessante, também acho muito interessante, mas se tratando de uma liga que preza a regularidade, o justo talvez seria quem consegue vencer mais, né? Que você esteja na frente de quem venceu menos. Para mim não faz sentido esse desempate por confronto direto, por mais que seja um pleito válido aí, né? Que os times queiram discutir. Porque é um campeonato de 20 times, logo, quem venceu mais entre esses 20 times, porque senão não existe o primeiro e o segundo, quem venceu mais entre esses 20 tem mais peso do que o confronto direto. Então, para mim, acho que a ordem aqui, ela poderia ser vitórias, ou você coloca o saldo de gols em primeiro, igual era feito antigamente, você pode colocar vitórias, saldo ou confronto direto. Ou você pode colocar o confronto direto como segundo critério, não vejo problema. Mas se você está falando de uma liga, você tem que premiar quem venceu mais. Esse é o intuito da pontuação, não é? Aí pode ser as vitórias e em segundo o confronto direto. Aí depois pode começar aquelas papagaiadas lá, cartão, gol, né? Eu não sei. Eu acho que Não sei, né? tem muito a ver com a história do campeonato, né? Na La Liga até faz sentido o confronto direto, porque quase sempre é Barcelona e Real Madrid disputando. Então você vai em algum momento, pô, esses dois aí vão se chocar e vai contar o campeonato. Por mais que nos últimos anos tenha de fato Flamengo e Palmeiras se sobressaído, você ainda tem alguns. Teve o Botafogo, teve o outro, foi o Corinthians, teve o Galo nesse meio tempo. Então aqui, por enquanto, ainda tem outros times que batem campeão também. A não ser que daqui 10 anos você olhe para trás e fale, os últimos 10 anos deu só Palmeiras e Flamengo. Aí eu não sei, mas na Espanha em específico é muito por causa desse lance de Real Madrid e Barcelona, né? Porque aí eu acho que faz pouco sentido. Aqui não tem como, aqui todo mundo. Você vê o ano que a gente ganhou do Botafogo, em 23, né? Eu lembro que nas últimas 5, 6 rodadas tinha uns 4, 5 times para ser campeão mesmo, que era o Grêmio, o Bragantino, o Palmeiras, o Flamengo e o Botafogo ali ainda começando a perder pontos. Isso não tem nenhum outro campeonato. Então ali fazia muito sentido que o número de vitórias de maneira geral contasse, né? Então, pelo menos por enquanto, no contexto que a gente tem, o número de vitórias faz bem mais sentido. Eu acho engraçado é que a narrativa dos caras, né? Usar a Europa é só quando convém, né? Usar a Europa de modelo é só quando convém. Inclusive, aqui mostrar a diferença das ligas quando se fala de cota de TV, já que querem fazer tudo igualzinho à Europa aqui, ó. A diferença, né? Diferença de cotas das TVs. A gente está falando de Brasileirão. É cerca de 6 a 10 vezes maior. Na Premier League, é cerca de 1,6 a 1,7 vezes maior. Na La Liga, cerca de 3,5. A Bundesliga, cerca de 2,1. A Ligue 1, cerca de 3,1.
e o campeonato italiano Série A cerca de 4,3 vezes maior. Então essa narrativa aí agora sim o Flamengo lembra de outras ligas, mas para a divisão de cota de TV é um silêncio, aí o argumento é outro. Então, no ano que vem, se no Brasil tivesse o mesmo critério e o Flamengo tivesse em segundo por saldo de gol, provavelmente eles iam pedir para trocar por número de vitória. Sabe? Ia querer ficar alterando toda hora essa questão aí de critério de desempate. Mas deixa aí nos comentários, cara, o que você pensa a respeito? Você acha que é justo o número de vitórias? Deixa o saldo de gols? O que você pensa a respeito? Eu sou a favor do critério de desempate aí, o confronto direto, mas acho que em segundo lugar, porque a gente está falando de uma liga, né? A liga aí, de certo, ela tem que premiar quem vence todos, né? Não é só o confronto direto. E vamos falar aqui de LDU e Palmeiras, onde você pode assistir o horário, as prováveis escalações. Palmeiras e LDU e Palmeiras, né, que jogam nessa quinta-feira, às 21h30, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, e você pode assistir ao vivo no Disney Plus. Essa partida da semifinal, ela está agendada para uma semana depois, a volta, né? No dia 30 de outubro, também às 21h30, lá no Allianz Parque, e aqui o gol fora não tem critério de desempate. Então, ó, aqui, vou te dar um exemplo. Ó. Se o Palmeiras ganhar de 1-0 da LDU fora e a LDU ganhar do Palmeiras de 2-1 no Allianz Parque, o gol fora do Palmeiras não tem um peso maior, igual era antigamente na Libertadores. E o Palmeiras, ele chega para esse duelo aí com um aproveitamento muito bom na Libertadores. Absurdo mesmo, são 9 vitórias e 1 empate. O Palmeiras está muito bem, quase perfeito, dá para se dizer, o aproveitamento do Palmeiras na Libertadores. E no mata-mata, o Palmeiras passou por Universitário e River Plate. A LDU ela chega na semifinal depois de deixar 2 brasileiros pelo caminho. Então quem acha que a LDU é besta, meu amigo, ó, eliminou o Botafogo nas oitavas e o São Paulo nas quartas de final. E pesa a favor da LDU a altitude de Quito. Estamos falando aqui de 3.000 metros acima do nível do mar, mais precisamente 2.800 metros. E os equatorianos, eles não perdem em casa para um time brasileiro faz 4 anos. 4 anos que eles não perdem para um time brasileiro. E nós já falamos para você que você pode ver esse jogo no Disney Plus na quinta-feira, às 21h30. E vamos falar das prováveis escalações de LDU e Palmeiras. A LDU tem um técnico brasileiro, o Thiago Nunes, que teve trabalhos aqui por Grêmio, Corinthians, Botafogo. Ele é o técnico da LDU e eles têm o desfalque do goleiro, né? O desfalque do goleiro que nós trouxemos aqui para vocês ontem, ele não deve jogar, o melhor goleiro aí do time, e eles vão repetir a escalação, tirando o goleiro, né? Na vitória sobre o Barcelona por 3-0 na final do campeonato equatoriano. Então a LDU deve iniciar o jogo assim, ó. O Vale, ele tá lesionado. Quem deve começar no gol é o Alexander Domingues, o veterano Alexander Domingues. Aí tem o Ayala, o Mina, Iade, o Quinteiro, o Villamil, o Grueso, Cornejo, o Quinones, o Estrada e Ramírez. Eu confesso pra você que não conheço quase ninguém do time da LDU. E no Palmeiras, depois da atuação na derrota para o Flamengo no último domingo pelo Brasileirão, isso pode custar a presença do Bruno Fux. Provavelmente o Murilo deve jogar, o Abel aí que continua sem contar com o Everton, o Lucas Evangelista e o Paulinho, que estão no departamento médico, e a provável escalação do Palmeiras é manter o Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Andréas Pereira, Maurício no lugar do Veiga, o Veiga ali para segundo tempo, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Nós teremos na arbitragem o Facundo Telo, que é um árbitro, eu gosto dele, argentino Facundo Telo, assistentes Juan Belatti e Gabriel Chad, também da Argentina, né? Então toda a equipe ali de arbitragem argentina, e no VAR, Héctor Paletta. Enfim, qual a sua opinião desse jogo? Jogo difícil, né, cara? Os caras eram 2 brasileiros, o Botafogo não vou falar que é camisa pesada, mas tava bem. São Paulo é camisa pesada em Libertadores, e os caras 4 anos sem perder para o brasileiro. E tem o fator Thiago Nunes aí de conhecer bem times brasileiros, né? Ele pareceu conhecer muito bem o São Paulo. O primeiro jogo lá, que o São Paulo teve um monte de oportunidade, ele meio que se fingiu de morto, assim. A LDU tava aceitando o São Paulo atacando, só que na primeira chance
é bola esticada, né? E aí tem a velocidade deles, a velocidade da própria bola e a altitude, assim. Então eles tiram muito proveito do que eu vi, tanto contra o São Paulo quanto o Botafogo, eles tiram realmente muito proveito da situação ali da altitude. Então o Palmeiras vai ter que ser muito inteligente, né, nesse jogo. Tem esse tabu aí, a gente já quebrou tabu lá contra o Bolívar, né? Também ficou anos sem perder para time brasileiro. E agora com a LDU também. E é um time que tem uma certa tradição, né? Não é aqueles, né, bicho papões de Libertadores, mas é time que a gente tá sempre vendo disputando. Então tá acostumado. A gente teve o Galo ontem, né? O Galo que empatou com o Del Valle no finalzinho. E dá aquela sensação, quando você consegue um bom resultado, seja um empate, uma vitória mínima na altitude, dá a sensação que em casa você resolve tranquilo, porque daí não tem esse fator, e geralmente os times brasileiros são melhores que os times aí que tem altitude. Então, não que eu acho que empate é um bom resultado, eu acho que dá o Palmeiras ganhar o jogo pelo que eu vi da LDU até aqui. Mas realmente, se pesar muito, se os caras realmente conseguirem sobressair muito nessa questão da altitude, pelo menos um azerinho ali, um gol de diferença, mas, cara, é o que eu falei, se os caras derem o espaço que eles deram pro São Paulo, aquele monte de oportunidade, na boa fase que a gente tem de Flaco Lopes e Vitor Roque, até mesmo do Maurício, Felipe Anderson, né? O pessoal começou a fazer gol também. Tem a bola aérea do Palmeiras que é muito forte. Então, se eles derem as mesmas oportunidades, eu acredito que o Palmeiras consegue fazer o resultado até tranquilo lá, né? É só que aí tem um grande porém. A LDU ela jogou melhor no Morumbi do que em casa, né? A LDU teve muita. O São Paulo teve muita oportunidade de matar o jogo, né? Inclusive tem uma fita do Luciano, né? Os caras passam uma fita do Luciano do tanto de gol que ele perdeu lá na altitude. O Palmeiras não pode dar essa bobeira. O que anima muito é que a gente tem uma dupla muito boa, né? A gente tem um Palmeiras muito letal, a gente tem um Vitor Roque, um Flaco Lopes que são muito letais, né? E óbvio que a gente pesou na do Luciano, e tá certo, ele tem muito mais marra do que futebol, né? Mas o São Paulo teve muito problema com o centroavante essa temporada, né? Todos os centroavantes lesionaram, até o Rian Francisco, que é um moleque que subiu da base, lesionou, né? Então, se eles tiverem o André Silva, o Caleri e o Rian, e aí eles contrataram o Dineno e o Tapia lá, muito bem. O Tapia jogou bem contra o Palmeiras, mas assim, não é aquele igual os caras. Então, assim, o fator que pesou muito pro São Paulo foi exatamente a falta de um cara ali para resolver. Hoje a gente tem dois, né? Espero que eles funcionem bem. Exatamente. Enfim, deixa aí nos comentários, cara, o que você pensa a respeito. Jogo dificílimo do Palmeiras, por mais que o Palmeiras venha bem na Libertadores, uma campanha quase perfeita. LDU, 4 anos sem perder lá. Altitude eliminou 2 bons times brasileiros na Libertadores. Então, esse confronto aí de semifinal, ele promete. Hoje também, né, vai secar o Flamengo, né? Hoje em dia eu sou Racing desde criancinha. Mais Racing que o Mauro César hoje. Eu sou mais exatamente. Hoje vai dar bug no Mauro César, hein? Hoje um zóio no peixe, um zóio no gato. Eu fiquei imaginando essa semana aqui, se a gente tivesse que pegar o São Paulo, o quanto ia estar insuportável, né? O negócio de esse pré-jogo, os caras falando de arbitragem por causa do que aconteceu. Nossa, ia ser bom pra gente que é da mídia, assim, que ia ter conteúdo pra caramba, né? Mas ia estar uma semana bem pesada, velho. Então ainda bem que o São Paulo ficou pelo caminho. Exatamente. E vamos falar aqui da estratégia do Palmeiras para segurar Vitor Roque e Flaco Lopes. Eles que são os pontos de virada do Palmeiras nessa temporada. Eles que vêm se destacando muito, eles vêm jogando muita bola. Os dois colocaram a responsabilidade embaixo do braço e já tem muito clube sondando, principalmente o Vitor Roque. Nós trouxemos para vocês que o Milan, o West Ham, agora Chelsea e Tottenham também chegaram aí a sondar o jogador visando uma proposta para 2026, para a janela ali de janeiro de 2026. Mas o Palmeiras não tem interesse em negociar. Só se for algo irrecusável, só se for algo muito fora do tom, muito acima do padrão. O Vitor Roque, que foi contratado pelo Palmeiras por cerca de 25 milhões de euros, 155 milhões de reais na cotação da época. Então, a diretoria do Palmeiras, eles só topam abrir negociações pelo Vitor Roque partindo da casa de 50 milhões de euros. A partir desse montante, o Palmeiras topa começar a conversar pelo Vitor Roque.
Já o Flaco Lopes, o Palmeiras também vê ele como uns destaques na temporada. O cara tá até jogando, toca a nota maior que a do Messi, quando joga com o Messi. E o Palmeiras fez um planejamento para ele muito embrionário, né? Desde 2022. O Palmeiras pegou o Flaco na planta e transformou ele inteiro. Ele teve uma valorização técnica e financeira muito absurda. Então hoje, o Flaco, que é um pouco mais velho que o Vitor Roque, o Flaco, se eu não me engano, é 24, 25 anos, o Palmeiras ali sentaria para conversar cerca de 30 milhões de euros. E eu vou falar uma coisa para você. Hoje, isso aqui é a minha precificação. É o meu lado torcedor falando mais alto, tá? Eu acho que 30 milhões, dentro do que o Palmeiras trabalhou nele, 30 milhões eu acho até pouco. 30 milhões foi vendido o Richard Rios. Então o Palmeiras aceitaria sentar para conversar sobre o Flaco por 30 milhões de euros, o que dá aí 190 milhões de reais, falando da cotação de hoje, tá? Mas, minha opinião, isso aqui é informação e depois opinião. Eu acho, não é que é pouco, acho abaixo do que o Flaco merece, muito que o Palmeiras trabalhou e pelo que o cara vem performando hoje. E por que o Palmeiras não topa negociar? Por alguns motivos, óbvio. Tem que extrair um valor muito grande, tanto pelo que comprou no Vitor Roque, tanto pelo que trabalhou no Flaco. E o Palmeiras tem um trunfo a seu favor, que é a Copa do Mundo. Nós temos aqui os interesses de muitos clubes europeus na dupla. Mas o Palmeiras, ele não quer negociar sua dupla de ataque. E aqui, tanto para o Vitor Roque quanto para o Flaco Lopes, é interessante que eles permaneçam visando Copa do Mundo. Aqui, o Vitor Roque, por pelo menos mais uns 2 anos, aí seguindo o planejamento do Palmeiras, né, e falando de elenco, de renovação de Abel Ferreira até 2027, consenso de que ele siga pelo menos nesse tempo, nesses 2 anos pelo Palmeiras. E tem também a Copa do Mundo, que é um fator que ajuda muito a segurar esses jogadores, que podem valorizar ainda mais esses jogadores para o Palmeiras visar uma venda ali na frente. E esses caras encaixados no Palmeiras hoje, funcionando no Palmeiras hoje, eles não têm um risco maior de, por exemplo, tudo bem, às vezes tem uma valorização financeira, vai jogar numa liga melhor, mas tem o período de adaptação que poucos comentam, que falou-se do Vitor Roque, por exemplo, no Barcelona. E aí a Copa do Mundo é um trunfo para que eles fiquem no Palmeiras desenvolvendo o seu melhor e consiga jogar uma Copa do Mundo, porque aí você tem valorização em todos os sentidos, né? É um sonho pessoal do jogador, o jogador se valoriza financeiramente, então ganha todo mundo aqui, né? Ganha jogador e ganha clube. Por isso que as propostas devem chegar em janeiro, mas é pouco provável que os dois saiam. Isso é ótimo, né, cara? Isso aqui é o Palmeiras falando e fazendo o planejamento. Pensou ver um time que quer contratar os dois, cara? Os cara, um pacote aí. Porque assim, foi contra o Fortaleza que o Palmeiras entra reserva, né? Acho que começa perdendo, depois vira o jogo com aquele gol do Sousa. E aí entra o Vitor Roque com o Flaco junto. Parecia, até brinquei no dia, parecia aqueles repetentes, né, que chegavam na educação física do nada, jogando, os dois com 17 anos, com a molecada de 13, brincando assim, os caras se conheceram muito já, tipo, sabe onde tá o outro no campo, já se conhece muito bem, se acha muito bem, então esse entrosamento é difícil demais de se achar em outro clube, fora que assim, até a própria formação, né, hoje o Palmeiras tá jogando com 2 atacantes, amanhã depois o Flaco, o Vitor sai, e tem que ser o atacante, né, o centroavante ali para resolver, nenhum não se completa ali, às vezes com a dupla que tiver, com o meio que tiver, é muito risco para os dois, assim, pensando na carreira, já que encaixou. É difícil você imaginar uma dupla dessa durando, sei lá, mais de 2, 3 temporadas, por causa exatamente desse assédio da Europa, mas seria muito bom, se os dois colocarem na cabeça aí, vou jogar essa Copa e a próxima, se os dois ficarem aí esse tempo suficiente para essa Copa e o ciclo da próxima, eles jogam as duas, porque os dois já encaixaram demais. E no futebol brasileiro, a gente estava falando aqui, né, da praticamente espanholização, você vai estar disputando o título, né? Você estando no Flamengo ou no Palmeiras, você vai estar em evidência de qualquer jeito. Então, tomara que os dois realmente, que o Palmeiras consiga segurar, e os dois também, que a gente sempre fala isso, né? O Palmeiras segurar e tal, mas tem muito do interesse do jogador. Os dois colocar na cabeça, não, vou ficar aqui, fazer história, continuar na seleção, aí esquece, né? A gente falou, pô, o Flaco tá na seleção campeão do mundo, né? Melhor. Para mim, hoje, a Argentina, por mais que muitos dos principais jogadores são mais velhos, para mim, hoje é o time mais forte. Pensando em Copa do Mundo, para mim é a favorita. Óbvio que tem a França, tem os de sempre ali,
Mas por ser atual campeã e por se conhecer muito bem também, é favorito, e o cara tá lá jogando titular, né, mano? Já deu uma assistência aí, logo deve fazer um golzinho também, então o caminho para ele tá muito bem trilhado. E outra, tem essa questão do dinheiro também ser imprescindível, né? Acho que pra mim uma coisa é você negociar o Richard Rios, que joga muita bola. Mas nunca achei o Richard Rios imprescindível no Palmeiras. Tanto que pra mim chega o Andreas Pereira, eu vejo o meio-campo do Palmeiras muito mais consciente, mesmo achando o Rios um excelente jogador. Aí eu não sei, né? Realmente o Palmeiras precisa captar, o Palmeiras precisa arrecadar. Mas será que o quanto custaria a perda não calculável de um Vitor Roque e de um Flaco? Você tem que treinar um outro cara, você tem que encaixar um outro cara no time. Então teria que ser realmente, se fosse algo muito fora do tom, creio que acerta o Palmeiras, até porque não está precisando de dinheiro. Dinheiro todo mundo precisa, né? Mas não no nível que os outros clubes estão. Então o Palmeiras tem essa calma aí a respeito dos dois, tá? Vamos falar de final da Libertadores, a final da Libertadores que, olha, até o momento está em Lima, mas pode sim sofrer alteração, e a gente vai falar aqui para vocês sobre esse caso detalhado. Você que está de olho para ir na final da Libertadores, acompanha tudo aqui que nós vamos trazer para você, tudo. E vamos falar rapidinho, antes aqui de entrar nesse assunto, do nosso parceiro KTO, tá, meu amigo? Tá rolando a Sul-Americana e a Libertadores. E seguinte, você pode ganhar aposta grátis na KTO. Para deixar tudo mais ainda emocionante, a KTO lançou uma promo especial. Vai aparecer um QR Code aqui na tua tela, ó, um QR Code, o link fixado no comentário. Você apostando R$10 ou mais lá com o recurso Criar Aposta, primeiro você vai criar sua conta aqui, ó. Cria sua conta aqui no QR Code ou no link fixado. Você apostando R$10 ou mais com o recurso Criar Aposta, você ganha mais R$10 em aposta grátis, independente de você vencer ou de você perder a sua aposta. Ó, criou uma conta aqui no link ou no QR Code, você criou a sua seleção lá e apostou R$10, você tem que criar 3 seleções, tá? Tem que fazer uma aposta de R$10, 3 seleções e odd a partir de 3. Eu fiz a minha no Verdão já. Coloquei chute do Flaco Lopes, chute do Vitor Roque e Palmeiras ou empate. Então aqui tem 3 seleções para o jogo do Palmeiras. Deu acima de odd 3 e já tá valendo lá. Eu já ganhei a minha aposta grátis de R$10 na KTO. E não esquece que você tem que validar ali no cantinho, tá? Então não marca bobeira. A KTO tá chegando aí com aposta grátis para vocês. Cria aposta. Isso vale para jogo da Sula e da Libertadores, tá? 3 seleções em odds acima de 3, você ganha R$10 em aposta grátis, mesmo se você perder. Então já clica ali, cria sua conta, clica em aceito participar e bora pra cima nas decisões. Valeu, KTO, tamo junto. Vamos falar da final da Libertadores. Um mês antes da final da Libertadores, o presidente do Peru, ele colocou Lima em estado de emergência. A situação lá é bem preocupante. A cidade de Lima, capital do Peru, entrou em estado de emergência nessa quarta-feira. E esse anúncio foi feito pelo presidente do país, o José Geri, para conter essa onda de criminalidade na cidade. Essa medida ela serve aí como resposta nos protestos que eles pedem por ações contra a violência na capital. Esse ato aí ele tem efeito de 30 dias e ele termina antes da final da Copa Libertadores. Então, o que me parece aqui já é uma medida para tentar mitigar, para tentar diminuir essa questão da criminalidade. A Conmebol, ela ainda não se pronunciou sobre a medida do José Geri e ela segue aí com a final mantida lá, na capital do Peru. Em 2019, inclusive passou por um caso parecido e precisou mudar a sede da final. O jogo de Flamengo e River Plate ele estava marcado para Santiago, no Chile. Ele foi transferido para Lima 2 semanas antes. 2 semanas antes. E aí teve uma onda de protesto lá que tomava o país e o futebol chileno ele chegou a ser interrompido nessa época lá no Chile. E para contextualizar, o que está acontecendo em Lima? Os manifestantes eles tomaram a rua ali de Lima há mais de um mês e eles se intensificaram com a morte do rapper Trico na última quarta-feira. Ele foi morto aí durante um dos atos que pede o combate à violência, o fechamento do Congresso, a convocação de uma Assembleia Constituinte para redigir uma nova Constituição e a saída do presidente interino José Geri. Ele que tomou posse no dia 10 de outubro, depois do impeachment da presidente Dina Boluarte, acusada de incapacidade moral, que ela foi acusada de diferentes casos de corrupção, entre eles um caso chamado Rolex Gate, que investiga uma coleção de relógios de luxo não declarados. A Dina que foi afastada
de forma unânime por 122 deputados. E esses atos aí começaram ainda no mandato dela. E no mês de setembro, o governo moveu uma reforma, né, no sistema de aposentadoria do país, que obriga os peruanos acima de 18 anos a aderir a um provedor de pensão. E aí, como resposta, os jovens se mobilizaram e foram às ruas. O Peru ele tem eleições marcadas para abril do ano que vem, de 2026, e o José Geri afirmou que vai defender a soberania do país e entregará o poder ao vencedor das eleições. Então a coisa aí está feia, hein, cara? A Conmebol deveria reavaliar e mudar, na minha opinião, né? Mudar e reavaliar, trocar logo o quanto antes essa final, porque tem muita gente comprando. Eu acho que eles vão justamente segurar, justamente por isso, por causa do golpe econômico que seria, né? E muita gente que comprou isso aí, né? Comprou porque você, cara, tu vai pagar hoje numa passagem para Lima, tu vai pagar uns 7 pau. Tu vai pagar uns 7 conto, então isso vai viabilizar a logística de muita gente. Eu já conheço muita gente que comprou. Então o que eles podem fazer? Digamos que a onda turística ali em Lima seja de 7, 10 dias, eles vão fazer um reforço militar absurdo na cidade, né, para tentar conter, para tentar dar segurança, e ao invés de mudar a final, né, mudar o lugar da final, pelo menos é o que eu acredito, né? Mas aqui pensando em segurança é muito preocupante, né? Nossa. Imagina, né, cara, dar uma cagada aí desses manifestantes cruzarem com torcidas aí, pelo amor de Deus, né, um BO absurdo. O melhor é fugir mesmo. E esse de 2019 eu nem lembrava. Imagina ali também, 2 semanas, né? Mudaram 2 semanas antes também. Deve ter sido um BO do caramba de ficar mudando passagem, hotel. Então é uma dor de cabeça absurda, né? E tem que agir rápido, né? Eu sei que tem a semifinal ainda, dessas 2 semanas, mas tem que agir rápido, ficar esperando aí não tem como, porque eu tinha visto antes dessa informação aí dele colocar em emergência que a Conmebol estava pensando em mudar, só que as autoridades do Peru garantiram a segurança. Aí uma semana a própria autoridade do Peru coloca em emergência. Então assim, eles claramente não estão conseguindo garantir nada, né, nem do país. E quando a gente sabe quando tem algum protesto assim que toma muito conta mesmo de uma cidade com muita gente, é muito difícil segurar. Você não tem nem material humano, né, digamos ali, de policiais e tal, para conseguir conter. Então, quanto melhor, quanto antes tirar, melhor. Até para quando definir aí os finalistas, a pessoa já saber exatamente para onde ela vai, né, não ficar nessa dúvida aí. Exatamente. E tem aqui uma especulação, né? Por mais que a Conmebol ela não se posicione, ela fala que é uma mera especulação. Ela já foi procurada aí por alguns veículos de comunicação, mas ela diz que é uma mera especulação e não tem um posicionamento oficial. Ela está sendo muito procurada, muito forçada pelos veículos aí a opinar sobre o assunto. E o que se tem nos bastidores é que Assunção, no Paraguai, é visto como uma segunda opção, uma opção de emergência da Conmebol. Ela chegou a discutir uma alternativa para a final ainda durante a crise da Dina Boluarte, mas ela preferiu manter esse calendário na expectativa de que a situação se normalize, que é o que eles estão fazendo. Mas, por causa da morte do rapper, que a gente comentou aqui, e os confrontos com a polícia, está se tornando novamente um centro aí de atenção e de tensão também para a Conmebol. E, enfim, é uma segunda opção. A repressão policial, aí, a pressão popular, elevou muito o alerta, e Assunção, no Paraguai, que é sede da Conmebol, voltou a ser aí um dos nomes mais cotados para mudança, caso isso se torne inevitável. Então, esse movimento ele reforçaria a influência política do Alejandro Domingues, que ele transformou o país num ponto estratégico para eventos da Conmebol. E aqui, cara, aqui é a minha opinião, né? Vou colocar minha opinião rapidinho. É um desafio muito grande eles conciliarem a segurança e o prestígio da Conmebol, porque se acontecer alguma coisa em Lima, isso vai ficar muito feio, né? Muito feio no sentido, vai destruir a imagem da Conmebol, destruir a imagem da competição, como aconteceu lá em River e Boca, né? Ficou muito marcado, por mais que tenha toda aquela mística de transferir lá para o Bernabéu, ficou muito marcado pela violência. Uma estratégia aqui seria você adiar a decisão ou transferir a sede para manchar, poderia manchar a imagem aí que o próprio Alejandro Domingues construiu, né? Ele deu uma imagem mais profissional para a Conmebol. Só que nesse cenário de estabilidade aí, eu não sei, eu acho que valeria a pena adiar, pelo menos adiar essa final, né? Pensando em logística de time, torcedor, fica o questionamento: ainda vale manter Lima
como um dos focos da final? E no caso, se for Flamengo e Palmeiras, aí também pode casar com o calendário do Brasil. Tudo bem que tem o calendário lá da FIFA, lá do Mundial e tal, do Intercontinental, mas pensando no calendário brasileiro aqui, daria para fazer depois, né, do brasileiro, assim como vai ser a da Copa do Brasil. Mas com certeza, se um torcedor, precisa nem ser caravana, um torcedor erra um caminho ali no carro, assim, sabe? E entra no meio de uma manifestação e dá uma cagada, Deus me livre, isso daí fica um negócio muito complicado e tem tempo suficiente para evitar, né? A gente tá falando aí de pouquinho mais de um mês agora, só que já tá tendo essa discussão aí, pelo menos que eu tô vendo nos noticiários aí, pelo menos uns 2 meses, mas você falou ali também, né? Desde do outro mandato, que é da presidente foi impeachmentada, então assim, é uma discussão longa. Acho que eu, sinceramente, do jeito que eu sou cagão, se eu sou presidente da Conmebol, no primeiro negócio, tá tendo um probleminha ali, eu já tiro na hora, já muda, não tem menor obrigação de ficar fazendo um lugar que tá tendo esse tipo de coisa. O evento da final em si já é muito complicado, né? Já tem uma tensão por si só, aí você colocar isso aí a mais, Deus me livre, cara. Bom, meus amigos, é isso, ó. Trouxemos para vocês aqui muitos assuntos, falamos do critério de desempate do Brasileirão, já foi só o Felipe Luiz chorar, e os caras já estão querendo mudar no grito também o critério de desempate do Brasileirão. Tem LDU e Palmeiras, onde você pode assistir, os horários, as escalações, a estratégia do Palmeiras para segurar Vitor Roque e Flaco Lopes, e também falamos aqui da uma possível, né, do atual estado aí social político de Lima, no Peru, que é onde vai ser a final da Libertadores, e isso pode sofrer alteração. É pouco provável, mas sim, a Conmebol tem ali na manga, não oficializou isso, mas tem na manga essa possibilidade. Fechados? Ó, muita informação para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, se isso te agregou de alguma maneira, por favor, cara, deixa o like, é muito importante pra gente. Se você saiu daqui informado, deixa o like aí, que é muito importante pra gente, tá bom? E você que não está inscrito no canal, checa aí se você está inscrito e seja bem-vindo, caso você queira se inscrever. Valeu, um abração para vocês, tamo junto e a gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo.